Bom, vamos lá, pessoal. Processo da Vioaço, tá? Então, são dois processos novos lá sobre a ficha de engenharia e sobre a proposta comercial. Nós vamos começar pela ficha de engenharia. Qual que é a primeira novidade que entrou? Lá hoje existe o seguinte, dentro do cadastro do material, então principalmente para matéria-prima ou até produto semi-acabado, etc. Então vamos dar um exemplo aqui para você de uma chapa. Chapa FBS, lembrando que eu estou na minha base, tá? Então dentro do cadastro, de um cadastro de material agora, dentro do botão outros, entrou agora o botão informações adicionais, certo? Então essas informações adicionais, aqui em milímetro e o peso específico e o total, são tudo informações do material. Então vamos imaginar o seguinte, uma chapa de aço, seja de inox, seja de aço carbono, etc., um tubo, etc., ele vai poder ter o comprimento em milímetro, a largura em milímetro e a espessura em milímetro, certo? E o peso específico. Só para vocês entenderem, o peso específico, isso aqui vem da fórmula, na própria tabela de chapa, de tubo, etc., tem essas informações. Então o cara vai lá e fala o seguinte, ó, essa chapa aqui, o padrão desse cadastro aqui, porque eu posso ter várias chapas. Então o padrão dessa chapa aqui, ela tem 3.000 milímetros, como está em milímetros, então ele vai colocar sempre em 1.000. Então 3.000 milímetros, 1.200 milímetros, uma espessura de 12,7 milímetros e um peso específico de 7,850 quilos. Beleza? Beleza. Quando ele faz isso, o sistema já automaticamente transforma tudo isso aqui dividido por 1.000, divide por 1.000, divide por 1.000, divide por 1.000 e acha um valor. Então ele já me dá o peso total automático, já me dá o peso por metro quadrado e o peso por metro cúbico da chapa. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então esse é o primeiro ponto que entrou. Feito isso, a gente criou uma nova tabela agora que chama cadastro de fórmula. Então dentro desse cadastro de fórmula, aqui dentro do sistema, eu vou lá e falo para o sistema. Então eu vou criar uma nova fórmula. Então eu vou falar assim para o sistema, eu vou fazer um cálculo do tubo de aço. O que é esse cálculo do tubo de aço? Eu vou falar assim para o sistema. Como que eu quero que o sistema faz isso aí? Então eu quero que o sistema faz o comprimento, então que é as fórmulas que eu quero, mais do produto em processo, vezes alguma coisa da matéria-prima. Então essa fórmula eu que crio do jeito que eu quero. Inclusive, Júlio, dá para criar até tipo cálculo de fórmula de tinta que vai numa ficha de engenharia de um produto, entendeu? E assim sucessivamente. Então ele fala assim, ó, eu quero calcular esse vezes, eu quero a largura vezes a minha altura vezes, por exemplo, o peso do metro quadrado da minha matéria-prima. Como que o sistema vai entender qual é o item ou qual é o outro? Pela classificação. Lá, lembra da classificação do item? Você sabe a classificação do item lá, que eu tenho lá matéria-prima, insumos, etc. Então, por lá eu vou entender qual é o item e qual que não é. Então eu vou lá e vou salvar a minha fórmula. Então eu posso vir aqui consultar a fórmula, tá vendo? Então eu tenho o cálculo de tubo, cálculo de tinta, cálculo de peso. Posso entrar aqui e selecionar ela qual que eu quero, posso colocar o código dela aqui e assim sucessivamente. Beleza? Então, por exemplo, lá usa muito, Júlio, o peso de cálculo de chapa na ficha de engenharia. Então ele pega o comprimento do produto em processo, vezes a largura do produto em processo, vezes o metro quadrado da chapa, tá? Então, o que acontece com essa fórmula? Imagina que hoje ele vai lá, ele tem um produto em processo, igual eu tenho aqui, ó, um ventilador. Ou, vamos pegar aqui um, código 1 aqui, ó, ventilador, tá? Dentro desse meu ventilador, eu tenho o tamanho dele, certo? Então, esse meu ventilador, ele tem 300 milímetros, 200, tal, tem a espessura dele, o peso específico dele e assim sucessivamente. Aí eu quero que a minha fórmula vai lá e fala assim, quando eu for pôr uma chapa, ele vai pegar esse aqui vezes esse, vezes o peso do metro quadrado da chapa que eu escolher. Concorda comigo? Então, quando eu tenho meu produto acabado e venho na minha ficha de engenharia, eu vou lá e falo assim para ele, ó, agora eu quero adicionar uma chapa aqui, uma chapa de inox aqui. Então eu vou lá e falo assim, ó, chapa FBS, que eu vou pegar ela, porque é a única que tem medida lá e tem peso, tá? Poderia pegar qualquer chapa. E geralmente todos os cadastros de matéria-prima vai ter os seus pesos, suas medidas. Quando eu falo isso, eu falo que fórmula que eu quero usar. Então eu falo assim, ó, eu quero usar o cálculo do peso da chapa. Quando eu faço isso, ele já me dá automaticamente o peso que eu preciso. Então, para eu fazer um ventilador, eu preciso de 5,918 kg de chapa. Então, isso aqui é a fórmula, criado a fórmula
para a ficha de engenharia, certo? Então, ele só deu um erro ali porque ele não deixou inserido o mesmo produto. Então, eu tenho o cadastro da minha fórmula. Dentro do cadastro do produto, eu tenho as minhas informações, tanto para produto em processo, para matéria-prima, para enfim. E aí eu faço o que eu quero para minha ficha de engenharia, beleza? Beleza.